Conversando, a gente se entende. Oito horas mais 6 minutos, vamos então, seguindo com o programa Voz dos Associados, e como acontece sempre nesse horário, nosso quadro Conversando a gente se entende, com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Mais um assunto, mais uma conversa para hoje, para o nosso bate-papo de hoje. Dr. Fábio, bom dia, bem-vindo mais uma vez, boa semana para nós. Bom dia, meu amigo, bom dia, caros ouvintes. Um grande abraço a todos, que Deus ilumine nossa semana, né? Começando com bastante força, um beijão aí, a bênção da Dona Anitta, mamãe, que eu cumprimento toda a família. E lembrando que nós estaremos daqui a pouco lá no Cadite, a Celeste já lá está recebendo nossos pacientes. E na quarta-feira nós vamos estar lá no Centro Médico Casa de Maria, como sempre. Um grande abraço e vamos começar uma semana bem animados. Muito bem, 8 horas e 6 minutos, doutor, vamos então voltar a falar aí sobre um tema, né, muito importante e que vários ouvintes já pediram, solicitaram aí para que a gente voltasse a reforçar aí sobre este assunto, esta que é a esteatose hepática, doutor. Exatamente. Que é também conhecida, né, popularmente conhecida como gordura no fígado. Então, esse é o nosso assunto de hoje, que nós vamos estar conversando com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Mas, doutor, o que é mesmo então a gordura no fígado, doutor? Explica para nós. É isso aí, vamos lá. É um tema bem recorrente e desperta bastante dúvidas, porque ele tem uma abrangência muito grande, sabe? A esteatose hepática é uma doença, como você disse, popularmente conhecido como fígado gorduroso, ou simplesmente, como o povo fala, gordura no fígado. É um problema de saúde que acontece, gente, quando as células do fígado são infiltradas, ou seja, elas são preenchidas por células de gordura. Então nós temos as células do fígado chamado hepatócitos. Quando essas células elas ficam com acúmulo de gordura, são infiltradas por células gordurosas, é a esteatose hepática. Olha bem, esse tema é um tema tão importante que eu vou até aqui aproveitar e fazer um convite em nome dele a todos os colegas, a todos os profissionais de saúde, os colegas médicos que estão nos ouvindo. Um grande amigo meu chamado Dr. Carlos Eduardo Barracuri. Doutor Carlos Eduardo, eu vou mandar esse nosso podcast para ele, o J. Batista, porque ele é uma pessoa muito engajada em toda a área da endocrinologia. Ele é pós-doutor na USP de Ribeirão Preto, é um dos melhores e maiores endocrinologistas do Brasil. E eu quero dizer o seguinte, todo ano, o ano passado foi em abril, esse ano vai ser dia 23 de março, a gente vai ter uma imersão em esteatose hepática. É um formato maravilhoso, um formato de talk show. Então vocês podem ir nesse endereço aqui, ó, endodebate.com.br fígado. endodebate.com.br/fígado. Eu vou deixar também nas nossas redes sociais o endereço. E você, colega médico, se quiser participar, é só entrar, faça a sua inscrição. É maravilhoso, é o dia inteiro de sábado a gente discutindo com grandes profissionais só sobre fígado. Então por aí você vê a importância desse tema. É tanto que aqui hoje nós vamos bater um papo bem tranquilo, a gente não quer ter intenção de esgotar o tema, se não der para esgotar hoje a gente termina amanhã. Se você que está aí nos ouvindo, se quiser participar, mande aqui as perguntas para a gente e vamos com bastante calma e prestem bem atenção para você que está nos ouvindo. É para que a gente quer que você seja multiplicador, que você leve esses conhecimentos para outras pessoas, né? Para nossas famílias e para nossos usuários também. Muito bem. Se você quer participar, mandar a sua pergunta é no 33 31 56 41 para você interagir conosco aqui no nosso programa Conversando a gente se entende. 8 horas 10 minutos, doutor. Existe aí mais de um tipo de gordura no fígado? Boa, muito boa. Agradeço muito essa pergunta porque ela vai me dar a chance aqui da gente tirar muitas dúvidas em relação a isso. E muitos pacientes perguntam isso. Alguns amigos mesmo, fora do consultório, sempre levantam essa dúvida. E existem duas classificações da esteatose hepática, que têm causas diferentes.
nós temos aqui as esteatoses hepáticas alcoólicas e não alcoólicas. As alcoólicas, como o próprio nome indica, são provocadas pelo consumo excessivo de álcool. Tanto faz regular ou esporádico. A pessoa acha que, mas eu bebo raramente. Mas também quando bebe, não sei, a caixa de cerveja toda. Então isso aí tá bem exageradamente. Não dá pra gente quantificar o álcool, o que faz bem, o que mais mal. O ideal seria realmente a pessoa não ter essa ingesta alcoólica. Mas a primeira forma de esteatose hepática é alcoólica, mesmo que seja regular ou esporádico, mas excessivamente. E as não alcoólicas? Essas são provocadas por hábitos e estilo de vida inadequados. A esteatose hepática não alcoólica, gente, ela é causada, olha bem o que ela pode ser causada: sobrepeso, obesidade. Então a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é aquela pessoa que começou a aumentar de peso, que ela não era uma pessoa de muito peso, às vezes ela é até mais magrinha, ela começa a aumentar de peso. Ou às vezes fica até obesa. E esse aumentar de peso, a gente tem que prestar atenção, principalmente, né, nos homens, que você vê, às vezes a pessoa continua magra. Vamos supor, uma pessoa magra, ele tá quase que sarcopênico, perna fina, braço fino, mas começou a desenvolver o volume abdominal, a famosa barriguinha. E essa gordura visceral que tá ali na barriga e também tá internamente junto com as vísceras, essa gordura é que é a gordura perigosa, essa que é a gordura que mata. Então, cuidado aí os barrigudinhos de plantão, vamos dar um jeito. Então, o aumento do sobrepeso que pode levar, inclusive, à esteatose hepática. O sedentarismo, uma coisa puxa a outra. É difícil você ver uma pessoa que pratica esportes, ou trabalha, ou caminha, anda de bicicleta, que está sobrepeso, está obeso. É verdade. Não é verdade? Com certeza. A gente brinca, né? Aquele pessoal ali que a gente tem, como diz o outro, que a gente só aplaude e tem de todo o nosso respeito quando a gente brinca, dá 2,5 libras, dá 3 libras, mas dificilmente você vai ver um capinador barrigudão. Você pode ver, né? A com saúde, certeza, o trabalho e a saúde. Ele queima calorias, né? Queima calorias. E justamente a primeira caloria que ele vai queimar é a gordura abdominal. E é justamente a que leva a infarto, AVC, e no caso aqui especificamente que nós estamos conversando sobre a esteatose hepática. Então, nós já estamos falando das causas não alcoólicas da esteatose hepática. Você que chegou agora, sobrepeso, obesidade, sedentarismo, a gravidez. Gravidez pode levar gordura no fígado, doutor Fábio? Pode. Por isso que é importante fazer um pré-natal muito bem feito. Lembra que a gente falou de um dos tipos de diabetes, a diabetes gestacional? Pois é. E o diabetes em si, não só gestacional, mas o diabetes, ele pode causar sim esteatose hepática, provocada por isso. Uma má alimentação, o colesterol alto, a pressão alta e o que eu falei, às vezes até a perda, mas o ganho de peso muito rápido pode levar a isso. E por último, uma das causas não alcoólicas também é o uso de medicamentos, tipo corticoides, alguns hormônios, estrogênios, né? Alguns medicamentos para vírus, alguns medicamentos cardiológicos, alguns quimioterápicos. Então a gente tem que ficar de olho, porque certas medicações, lógico que tem que ser tomada, mas por isso que o médico tem que estar presente aí. E mais uma vez a gente fala para não se automedicar, né? Porque a gente sempre faz aquela adendo, né? A diferença de remédio para veneno é a dosagem, né? Então aquilo exagerou vira veneno. Então, e uma das coisas é isso aí, tá certo? Então essas são as causas da esteatose hepática alcoólica e não alcoólica. Muito bem. 8 horas mais 14 minutos e você pode mandar a sua pergunta no 33 31 56 41 e interagir aqui no nosso programa, nossa conversa com o Dr. Fábio. Dr. Fábio, é normal ter gordura no fígado? Olha bem, isso é de uma importância, escuta bem essa pergunta que o nosso amigo aqui fez. Se é normal, tudo bem, vamos dizer que nós não vamos esperar 0% de gordura no fígado. Tá, isso aí não vai existir, 0%. Agora, é considerado normal até 5% de gordura no fígado, até 5%. De 5% a 33%, a gente já fala que a pessoa tem uma esteatose leve. De 33% a 66% é uma esteatose moderada.
E mais de 66% é uma esteatose acentuada. Aí você fala, doutor, mas como que vocês chegaram a esse número? Esse número, ele não foi tirado assim do bel prazer nosso aqui, não. Esse número, ele foi tirado a partir da biópsia hepática. Então, quando você faz a biópsia, ou seja, retira um fragmento do fígado com uma agulha própria, né? Ninguém vai ficar abrindo para cortar fígado. Então, ali a gente observa que essa é a estratificação. É óbvio, meus caros amigos, é óbvio que nós não vamos fazer biópsia em todos os pacientes com esteatose hepática só para quantificar a gordura existente do fígado desses pacientes, né? Porque por mais que seja um exame teoricamente simples, ninguém vai ficar biopsiando, ainda mais fígado, só para fazer esse percentual. Mas olha que interessante, 35% dos brasileiros com mais de 35 anos têm esteatose hepática. Esse número é grande, 35% de pacientes com mais de 35 anos. Então, nós temos um estudo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, inclusive com colaboradores da Universidade de São Paulo e do Rio Grande do Sul, que mostra que isso vai variar também muito de acordo com a região. Olha que interessante. Eu falei que 35 pessoas, então estamos no site. Então quase todo mundo aqui já vai estar com esteatose hepática. Varia também de região, porque olha bem, se eu for para o Amazonas, por exemplo, numa comunidade indígena, eu vou achar menos de 5%. Agora, se eu for para uma comunidade mais carente, eu vou achar valores bem mais altos. Por causa de quê? Entre outras coisas, alimentação. Que uma comunidade indígena mesmo, autêntica, você pode ver que ela vai ter uma alimentação toda natural, ser peixes, as frutas, né? Exatamente. Agora, quando você vai para uma comunidade mais carente, o que a gente observa? Muita ingesta de massa, porque é um alimento mais barato. E essas massas, esses carboidratos, vão aumentar o peso e vai levar a consequente gordura não só no corpo todo. Então eu posso dizer sem problema que 1 em cada 3 pacientes que entram lá no meu consultório tem algum grau de esteatose hepática. Agora, é maior entre homens e obesos. Então a maioria das vezes que você vê a gordura no fígado, a maioria das pessoas que têm gordura no fígado são do sexo masculino e estão sobrepeso, ou obeso. Então aquele homem gordinho, pode ter certeza que ele está com algum grau de esteatose hepática. É isso muito quer difícil. Dizer que é mais comum então nos homens. É mais comum nos homens e nos homens obesos, entendeu? A mulher também é, mas isso aí é interessante porque, olha bem, se eu estou dizendo que 1 em cada 3 pacientes que entram no nosso consultório tem algum grau de esteatose hepática, então todos os colegas que estão nos ouvindo têm que prestar atenção nisso, porque às vezes o paciente não vai nos procurar. Ô doutor, eu vim aqui para saber se eu tenho gordura no fígado. Ô doutor, eu tenho gordura no fígado? Não! A gordura no fígado, ela está ali silenciosa, ela não está nem causando coisa nesse momento. Né? Não é perceptível. Então, já que a gente tem uma estatística tão grande, de 1 para 3, 35% acima de 35 anos, cabe a gente investigar isso, entendeu? Então tem que ser feita a investigação e nós vamos ver, se não for hoje, amanhã, no próximo programa, quais são as complicações de você deixar um esteatose, um fígado gorduroso durante muitos anos. Não é verdade? Muito bem, estamos conversando então com o Dr. Fábio Araújo de Sá. Agora são 8 horas mais 19 minutos, 8h19. E vamos seguir então, mais uma pergunta aqui para o doutor. A gordura do fígado tem alguma relação com o diabetes, doutor? Pois é, nós falamos aqui que uma das causas seria, entre aspas, diabetes, mas olha de novo a grande relação, a conexão que tem o fígado com o diabetes. Nós já falamos aqui, sempre vai ser um tema recorrente, que eu falo, né, que nós lá no CADIT, no Centro de Atenção Diabetes e Telemedicina, nós temos um enfoque muito grande de diabetes. Agora, o diabetes, ele vai causar danos, nós já falamos, cardiovasculares, renais. E qual que é a relação desse fígado com diabetes? Olha bem, meus caros amigos, mais da metade dos pacientes diabéticos tem esteatose hepática. Então eu vou repetir. Nível alto, né? Mais da metade dos pacientes diabéticos tem esteatose hepática. Alguns estudos apontam algo em torno de 56%. O que eu estou querendo dizer? Se você reúne aí na sua comunidade ou no seu bairro 100 pacientes diabéticos,
56 desses pacientes podem separar a placa que vai ter gordura no fígado. Quer dizer, é muito grande. É muito grande. Nível bem alto. E aí que vem a história. E por sua vez, a presença de gordura no fígado aumenta em 30% o risco de desenvolver diabetes. Olha só que interessante. Então, aquele que já é diabético, aqueles que já são diabéticos, mais da metade tem gordura no fígado. Então eles são diabéticos e têm gordura no fígado. Agora, ao contrário, acontece o seguinte: a gordura no fígado, só o fato de você, olha, eu não sou diabético, mas eu tenho gordura no fígado. A partir do momento que você tem gordura de fígado, o seu risco de desenvolver diabetes aumenta 30%. Então você vê que é mão dupla, de lá para cá e de cá para lá. Agora, olha bem, se esse paciente que eu falei que é diabético, ele for obeso, então pode chegar a 80%. Olha bem, então se o paciente for obeso e diabético, é 80% realmente o risco da esteatose hepática. Agora, o que muita gente não sabe, caros amigos, é que gordura no fígado traz problemas cardíacos. Olha que coisa interessante isso aqui. Quem tem gordura no fígado, tem gordura no coração, tem gordura nos rins, gordura no pâncreas e em outros lugares. Ou seja, quem tem esteatose tem mais chance de ter um infarto e um derrame, por exemplo. Olha onde que nós estamos chegando no fim da meada aí. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Porque muitas vezes o paciente pega e fala o seguinte: olha, eu sou diabético, mas não estou preocupado com gordura no fígado porque eu alimento direitinho, eu não ingiro bebida alcoólica. Mas está vendo? Agora, você tem certeza que você não tem esteatose hepática? E se você é diabético e a esteatose hepática também vai aumentar o risco de AVC, o risco de infarto? Então é por isso que a gente tem que ver o ser humano como um todo, uma visão bem holística. Só o diabetes por si só já poderia causar mais danos cardiovasculares. O paciente que tem essa esteatose hepática é muito mais complexo. Agora, presta atenção. Não estamos criticando colega nenhum aqui, a gente nunca faria algo desse tipo. Nós estamos falando no sentido de alerta. Cuidado com aquele médico que diz para o paciente para não se preocupar, que é só uma gordurinha no fígado. Não existe isso, entendeu? É só gordurinha, tá pouquinho. Tem que se preocupar, né, doutor? Tem que se preocupar. E se cuidar também. E se cuidar, porque essa gordurinha vai trazer problemas lá na frente, você pode ter certeza, tá? Então nós temos que ter muito mesmo atenção, independente da quantidade. Se o médico já identificou, procure investigar melhor. Com certeza. E doutor, como é feito então aí este diagnóstico da gordura no fígado? Olha, o diagnóstico da gordura do fígado é muito interessante, porque é o seguinte: a gente tem aquela velha história, a maioria dos colegas, a maioria dos pacientes que estão nos ouvindo, a maioria deles pode ter certeza que vai falar assim comigo: doutor, aí eu tenho gordura no fígado. Aí a gente pergunta: como que você descobriu que você tem gordura no fígado? Não foi feito biópsia, lógico. Ele vai falar: não, porque eu fiz um ultrassom. Eu fui fazer um ultrassom por outras coisas. Então o doutor me pediu ultrassom porque achou que eu estava com pedra nos rins, um exemplo, né? Litíase renal. Quando o médico foi lá nos rins, vamos passar aqui pelo fígado. Aí ele, aqui tem uma gordurinha aqui. Aí já começou o negócio brincando aqui, porque não é uma gordurinha, tem que dar uma atenção. Então, o ultrassom realmente é um dos primeiros tópicos que ainda vai mostrar a gordura no sangue, a gordura no fígado. É muito importante, porque o ultrassom, ele pode ser feito sim por triagem, mas eu sempre digo, todo método que exige os olhos, né, exige capacidade do examinador, então por isso que a gente tem que preocupar. Lógico, pessoas com mais experiência, médico que já fez não sei quantos ultrassons, ele vai ter mais chance de identificar. Vamos supor que é uma pessoa que está começando a carreira agora. Todo mundo tem que aprender, é assim mesmo. Ninguém que está criticando, ninguém nasce sabendo. Então é o seguinte: primeiro, você tem que ter um aparelho bom. E o aparelho bom também tem que estar com uma pessoa que já tem experiência, que está aprendendo bastante, porque senão essa gordurinha, se for leve, vai passar batido, mesmo no screening, mesmo no fator de triagem. Às vezes fica impossível de detectar.
identificar ali, né, se realmente tem gordura. Que né? tenha gordura, porque pode ser que o aparelho ainda não tá tão... Não é eu brinco aquelas... Às vezes até o capinador é bom, a enxada que é ruim, né? Ou às vezes a enxada é boa, mas tá nas mãos do cara que não sabe capinar bem verdade, ainda. Então nós temos que dar a sorte de ter as duas coisas. Por isso que o ultrassom, ele é um método com sensibilidade em torno de 80% para detectar. Mas olha bem, pacientes com pouca gordura no fígado, o ultrassom vai perder esses achados. Mas nós temos que ter atenção mesmo, porque é isso aí. É claro que nós não vamos fazer uma biópsia em todos os pacientes com esteatose hepática para quantificar a gordura desse fígado. Muitas vezes você fez ultrassom, já desconfiou ou foi comprovado, o que a gente faz? A gente pede uma tomografia. A tomografia pode mostrar até uma fase mais avançada, que nós vamos conversar, hoje não vai dar tempo, mas amanhã nós vamos conversar sobre essa evolução, o que a gordura de fígado passa. Por exemplo, que muitas vezes você vai fazer tomografia achando que é só uma gordura no fígado e já tem a famosa cirrose, a cirrose hepática, tão temida, e que a gente vê muitas vezes falando, fulano de tal nunca ingeriu bebida alcoólica e teve cirrose. Nós vamos explicar isso. 1/3 dos pacientes com cirrose apresentam, teoricamente, até exames de sangue normais. Então, muitas vezes a pessoa fica preocupada sobre isso. Agora, então, vamos fazer ultrassom? Vamos fazer ultrassom. Existe a chance de ter que fazer a biópsia? Sim. Se você já identificou o paciente, já para a gente até estadiar, até para a gente saber aonde que está essa evolução. Qual o tratamento que vai ser? É algo mais simples, já está mais avançado? E tem um exame chamado, que é o próprio. Inclusive no Endodebate Fígado, desse meu amigo Barracuri que eu te falei do ano passado, nós tivemos um laboratório lá, onde que pegou alguns colegas médicos e fez o exame durante o curso. Esse exame chama elastografia. Esse exame chamado elastografia é um método de imagem também não invasivo, parece ultrassom, só que ele tem algumas nuances. Eu não sei, eu não posso dizer isso com certeza, mas eu acredito que aqui em Manhuaçu nós ainda não temos a elastografia. Não posso afirmar. Se alguém depois tiver essa informação melhor pra gente, pode passa passar, pra gente, né? Verdade. Agora, essa elastografia, uma coisa que eu gosto de deixar muito atento, é tanto que nós vamos repetir. Em breve nós teremos aqui um bate-papo com uma advogada especialista em direito médico, justamente para mostrar quem tem direito, como é que você consegue, que muitas vezes fala assim, doutor Fábio, eu fiz ultrassom, ficou em dúvida, falou que estava muito pouquinho, só falou que não existe para eu ficar tranquilo só com um pouquinho a gordura, mesmo a pouquinha gordura pode trazer problemas, tá? A biópsia só falou que não vai fazer ainda porque não é um exame também tão simples de ser feito, é invasivo, você tem que entrar dentro do paciente. E essa elastografia, como que eu consigo isso? Desde 2018, gente, 2018, nós já estamos falando coisa de 6 anos atrás, né? A Agência Nacional, né, de Saúde Suplementar, a ANS, na regulação normativa 428/18, obrigou, eu vou usar a palavra de novo, obrigou a todos os convênios a terem que cobrir a elastografia para pacientes com doença hepática gordurosa que esteja sob suspeita de fibrose, que é o que nós vamos falar amanhã sobre essa evolução, e vamos falar sobre tratamento, e nós vamos dar mais algumas dicas de diagnóstico. Mas só por que eu estou dizendo? Porque muitas vezes a pessoa faz ultrassom, ou foi no seu gastroenterologista, ele falou que você tem uma gordura no fígado, tá suspeita de fibrose, e o paciente fala, o que é que tem? Mas tem que fazer essa elastografia. Mas é particular? É particular. Não, você tem planos, então os convênios têm que cobrir esse exame elastografia. Regulação normativa 428/18. Eu não estou aqui provocando plano, eu não estou aqui para fazer, como diz, choques, né, divergências entre colegas médicos e convênios. Mas o que é direito, nós temos que usar. Não é isso, meu amigão? Com certeza. Doutor, tô com um ouvinte aqui. Sim. Fátima. Ela está querendo fazer uma pergunta aqui. Fique à vontade, Fátima. Ela Bom dia. diz aqui, doutor, praticamente uns 60% dos alimentos que ela tem ingerido tem causado diarreia. E ela está fazendo a pergunta, isso tem a ver com o fígado ou com a vesícula?
Olha, boa pergunta. A gente sempre quero agradecer a sua pergunta, minha querida. E a gente sempre tem que clarear aqui que quando a gente responde uma pergunta dessa, nós estamos falando em termos didáticos, né? Num bate-papo. Que como médico dá a impressão assim, mas ele está consultando na rádio. Não, nós não estamos consultando na rádio. Do mesmo jeito que só não está consultando, eu não estou dando uma consulta. O que eu posso dizer para a senhora? Se está isso, absortiva, o que pode ser um problema? Às vezes ele produz a bile, lava do fel. Então o que é cosos? De óleos e gorduras. Bater um papo com o carro, tá fazendo mal à senhora. É só alimento gorduroso? Ah, doutor Fábio, quando eu como os outros alimentos, nada. Comi gorduroso. Aí nós podemos pensar realmente em bile, entendeu? Ah, não, doutor Fábio, qualquer tipo de alimento, eu sinto embaixado, eu não tenho digestão, tá vendo? Então, a digestão, para dizer a verdade, ela começa na cabeça, né? Só de você ver uma propaganda bonita de uma carne, uma churrascaria, já dá água na boca, não é isso? Então a digestão vai começar aí. Depois nós vamos ter estômago, intestino, absorção. Então é muito importante que a senhora procure o seu médico e explique para ele quando começou, os tipos de alimentos que está fazendo isso, se a senhora tem algum passado de problema hepático na família, se é diabética, se aumentou de peso, tá vendo? Então tem várias variáveis, mas o mais importante a senhora fez, é despertar. O mais importante é a senhora se preocupou que está acontecendo alguma coisa errada com a digestão, com a alimentação da senhora. Então, a partir do momento que o paciente tem esse time, ele teve esse estalo, ele tem que ir atrás, tá bom, minha querida? Muito bem. Deixa eu agradecer também aqui o Sebastião Adão, que está ligado com a gente também, mandando um abraço para você, doutor, e para nós. Ô, Sebastião, muito obrigado. Você é uma das pessoas que sugeriram esse tema para a gente agradece muito, tá? Sua participação sempre. Um grande abraço, meu querido. Doutor, vamos encerrar? Vamos sim, porque o tema, como diz, né, ele é muito extenso, verdade, então não adianta a gente querer fazer uma coisa que às vezes faz meio correndo, querendo ver o time, mas é isso aí, esse programa, graças a Deus, a gente está tendo um espaço aqui pra gente fazer isso com calma, de uma forma objetiva. Você que está nos ouvindo, se tiver alguma dúvida, volte amanhã, passe para alguns colegas, estão falando isso, amanhã nós vamos reforçar sobre o diagnóstico e o tratamento. E vamos falar também sobre os chazinhos que o pessoal fica tomando pro fígado aí. Cuidado que chá não é isso que o povo pensa, não. Chá pode ser bom, mas também pode fazer mal. Um grande abraço a todos, um ótimo dia e uma semana abençoada para todos nós. Obrigado, doutor, e até amanhã, se Deus quiser.